Tá pelo de mão Viana, eu acho, né? A Tati entrou. O BBC iniciou. What the love, what the love. A paz, Tati, tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Nem apareceu aqui. Então é da igreja. Ah, é. Eu entendi da igreja. É o bbc.com, Viana. Vamos fazer o teste rapidinho. Ué, tem uma mão aqui, ó, fez assim. E aí, beleza? Beleza, Claude. Tá me ouvindo? Tô me organizando aqui. Não, show, show. Deixa eu ver aqui. A questão agora é a posição, porque a câmera que a gente usa no celular é diferente da que a do Instagram, né? Isso, sim, sim. É que ela Você é de colocou assim, né? Ela não é assim, ela é de comprido. assim. Bom, a boca da pra testar é só entrou as nossas respectivas esposas. É. Assim pode. Oi? Não, vamos. Agora é 11h08. E vou considerar que a gente entrou 11h07, né? Aí Beleza. vamos esperar mais ou menos uns 3 minutos, ou uns 3 minutos a gente começa. Beleza. Por enquanto é uma live de família, né? Ah, não, sim, é o mês da família, né? Alguém assinou. Temos uma pessoa fora A da Kelly. Obrigado, Kelly, por chamada. estar participando. A gente já vai começar, a gente está só esperando o pessoal entrar direitinho, estabilizar a transmissão, a gente já vai começar, tá? Ah, hoje o tema... Qual que é mesmo, Cauê? Eu esqueci o tema. Poxa, eu também esqueci, não, tô brincando. Pode falar. Cadê o tema? É sério, esqueci o tema. Não, o tema, posso falar? Pode, fala aí. Deixa eu ler aqui que eu tô meio ceguinho, tá? Eu tô meio cego, essa idade faz parte. Então, o tema da nossa discussão, né, do nosso assunto, os punks, é até onde você iria para fazer parte da turma? Até onde você iria para fazer parte da turma? Eu acho que é uma pergunta meio que relevante e também ao mesmo tempo recorrente, né? É uma Sim. coisa que na minha época eu tive muitos desafios em relação a essa questão de, pô, aquela turma ali é mais descolada. Na minha época tinha a turma dos caras metida surfista, então que nunca tinha pegado praia nem surfado, mas andava com roupa de surfwear, porque era uma coisa legal e tal. E, e aí eu me via desafiado a, assim, eu sentia vontade de fazer parte daquela turma, né? Mas teve outras turmas que foram um pouco diferentes, mas a gente sempre querendo se identificar, querendo participar, né? Agora o Paulinho entrou agora. Paulinho, muito obrigado por estar participando com a gente. A gente já vai começar já daqui a pouquinho, né? A gente tá... Paulinha, eu tinha vindo de camiseta do Palmeiras, pô. O Paulinho tá de palmeirense? Deixa eu ver. Não, se eu soubesse que o Paulinho ia participar, eu ia com a camiseta do Palmeiras. Ah, bom. O Murilo tá aí também. Muito obrigado, Murilo, pela participação. A Conceição também está aí participando. A gente vai começar daqui a pouco, porque todo mundo que me conhece sabe que eu falo pelos cotovelos e a gente só tem 1 hora. Você acredita nisso? Calma aí. Só 1 hora? Pode É, isso, mano. agora tem que se A gente... policiar melhor para ficar um tempo, eu né? quero fazer uma live de 2 horas, 4 horas e o pessoal me dá só 1 hora. Brincadeira. É que a gente fala pelos cotovelos e vai indo Sim, muito além do tempo, né? Galera, então... pessoal, Oi? ô, Claudio, se eu puder aí só nos informar se a imagem, apesar as afeições não ajudam muito, mas se o som tá É, bacana, se a iluminação tá bacana.
A latinha É. não ajuda muito, do que, Ah, não, a gente mas tem que fazer uma plástica pra gente ficar bem na. Eu coloquei os dois filtros aqui, mas não ajudou, não. É, ah, então, pessoal, eu nem sei, eu nem sei como é que é esse negócio de filtro, então o que é o que é. é que eu preciso. A Conceição falou que tá ótimo, né? Mas eu não sei se ela falou que a gente tá ótimo pela idade ou tá ótimo o som e a imagem. A Jean que É, entrou, a Giane Leite entrou, muito obrigado pela participação. Conceição também. Ela falou que a gente tá lindo. É bom ter amigos, Conceição. minha mãe, poxa, é mais É, fácil, sim, né? é bom ter amigos. Galera, então tem a nossa produção aqui que está do lado. Então, pessoal, talvez tenha alguns problemas de transmissão, mas eu acredito que não. Ah, entrou também a Eliana entrou aqui, Eliane. Muito obrigado pela participação. Então, galera, eu tô na minha casa, né? O Cauê tá na casa dele. É a primeira vez que a gente está testando nesse formato. Então, vocês desculpem qualquer problema que possa acontecer aqui entre a gente, de falar na mesma hora, sei lá, porque a gente não entende ainda essa ferramenta do Instagram. É a primeira vez a gente fazer uma live aqui. Pessoal, então, o Éder aqui também acabou de entrar. Muito obrigado, Éder, tá com a gente aqui. Eu vou estar dando início, então, à nossa parte do debate, porque como é que funciona a live do Speak Life? A gente funciona de que maneira? A primeira parte, geralmente, a gente discute, claro que brevemente, um assunto que é relevante para os adolescentes e para os pais de adolescentes também. E na segunda parte, a gente tem a palavra, né? Então, a gente vai tentar ser o mais conciso possível, mais resumido, para a gente ser assertivo no que vai ser falado, porque o tempo é curto. E aí, então, a gente vai Verdade. começar agora o debate, né? Aí o pastor Nenê entrou também. Tá, Nenê, que o pastor entrou. Muito obrigado. A Suede também entrou. E, Cauê, só a sua imagem ficou um pouco deformada assim, tá ligado? Não tem jeito, cara. Sou eu. Será que... Não, tô brincando. Ah, Eu não sou eu. será que vai entrar aquele cara do filme aqui agora? Não, brincadeira. Não, não, show. Eu tô brincando. Você ficou com o olho azul, cara. Tá bom assim esse filtro aí. Brincadeira, galera. Vamos começar então. Vamos começar a primeira parte. Aí eu queria estar orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade, né? Apesar de não podermos estar juntos, assim, tá pertinho, um sentindo a presença do outro, né? O calor do outro. A gente está aqui, Deus tem essa oportunidade também para a gente de estar conversando através dessas lives, né? Então, eu vou estar orando para a gente começar, né? Aí depois eu mando um salve aqui para a galera que está entrando aqui também, que está entrando bastante gente. E assim eu vou estar orando para a gente começar. Amém? Vamos lá, Amém. então. Meu Deus, muito obrigado pela tua misericórdia conosco. Muito obrigado por essa oportunidade. Sei que não temos o privilégio de estarmos juntos, pertinhos, nesses dias e podemos sentir o calor dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Mas eu sei que o Senhor é conosco, eu sei que o Senhor está no comando, eu sei que em breve isso apenas será uma lembrança, né? E que possamos ser fortalecidos, meu Deus, nessa situação. Que nossa fé possa ser transformada em experiência durante esse momento, que nós possamos te obedecer sempre, que nós possamos sempre obedecer às autoridades de saúde nesse momento, que nós possamos ser disciplinados para que saiamos desse momento vitoriosos, mantendo a nossa vida íntegra, meu Deus. Abençoa esse momento, que esse momento possa ser um culto realmente completo ao Senhor, que nós possamos ser transformados e que o Senhor possa ser engrandecido. Em nome do seu Filho Jesus, amém. Amém, galera? Então, vamos lá. Se o meu áudio estiver muito alto, aí eu abaixo aqui, que eu falo muito alto. A Fabi entrou a eu não consigo ler, é Cileda. Entrou a Lid, entrou a Conceição de novo, brincadeira. Entrou uma galera boa aqui. Galera, então eu vou dar continuidade. Aí a nossa assessoria que vai de imprensa que vai estar ajudando quem tá, avisar quem está entrando. E mais uma vez, obrigado por estarem participando da live, né?
E a discussão de hoje, a discussão é o quê? Até onde você iria para fazer parte da turma? Até onde você iria para fazer parte da turma? Então, é uma pergunta, eu acho, bem relevante, né? Que eu estava conversando com o Cauê no começo, eu acho que é uma pergunta bem relevante. Até onde você iria para fazer parte da turma, né? É bem relevante e é bem recorrente. Eu acredito que todos os adolescentes, todos os jovens, em dado momento da vida, se depara com essas perguntas, né? E às vezes essas perguntas elas nem vêm diretamente com o pessoal do grupo. O pessoal do grupo não vem falar assim: aí Joe, você quer entrar aqui na nossa turma, você vai ter que andar de skate, você vai ter que fumar um baseado, você vai ter que falar palavrão que nem a gente, você vai ter que não sei o que. Não, às vezes não entra dessa maneira. Às vezes a gente, por se sente incomodado em ver o comportamento da turma, os valores que aquela turma tem, né? E aí a gente se pergunta, a gente fala, meu, eu vou ter que fazer isso para estar aqui nesse meio? Né? Então, eu já passei por vários momentos, né? Não só, ainda mais que eu peguei os anos 80, que o que não faltava era tipo de turma, era tipo de movimentos, né? E tinha os movimentos que não faziam nada, era só andar com roupa mais bonitinha, né? Com roupa de surfista, sem nunca ter surfado, com roupa de skatista, sem nunca ter tido um skate, mas era um movimento assim, haviam vários movimentos, né? E creio que hoje também existem vários movimentos, né? E não só os movimentos grandes, né, que estão na mídia, mas movimentos pequenos, assim, dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola, pequenos movimentos que te obrigam, né, a entrar. E aí eu queria perguntar agora para o Cauê, né? Jogar uma pergunta para o Cauê, e para quem está nos ouvindo também pode responder, que é a primeira pergunta. Você já se sentiu pressionado em mudar quem você é para poder fazer parte de algum grupo, de alguma turma? Então, a primeira pergunta para vocês, para a discussão é essa. Vocês já se sentiram pressionados em mudar quem você é para fazer parte da turma ou do grupo, ou de algum grupo? Pode começar, Cauê, enquanto o pessoal vai respondendo ali. Além do que você citou, Claudio, eu acho que às vezes existe uma pressão que ela não é tão, às vezes, tão explícita, né? Então alguém vai lá e te indaga, olha, você tem que ter os seguintes padrões, Sim, ou você tem que ter o seguinte comportamento para andar com a gente. Às vezes, aliás, muitas vezes existe uma pressão que a gente mesmo nos coloca sim, e para fazer parte. Às vezes a gente começa a andar com algumas pessoas e a gente não se sente bem pelo modo como nós somos e acabamos mudando, e às vezes de forma perceptiva ou não, mas às vezes a gente acaba mudando alguns sim, comportamentos para poder manter aquela socialização com aquele determinado grupo, com aquela determinada pessoa sim, a qual a gente começou a andar, ou a qual a gente está andando. Então, eu não lembro sim, assim de nenhuma situação de eu ter de ter assim, indagação direta. Mas eu sim, lembro sim de algumas situações de eu ter que mudar um pouquinho o que eu pensava. Não exatamente o que eu pensava, mas aceitar um comportamento ao qual eu não sim, tinha para poder continuar andando. E às vezes não é uma sim, situação assim tão nítida, às vezes ela é sutil. Então, de repente, você está andando com um determinado tipo de pessoa e você não tem, vamos ser um pouco mais exagerado, que você não tem o comportamento normal de falar palavrões, por exemplo. sim, E às vezes você está andando com um determinado tipo de pessoa ou com algumas pessoas, e aí você, de repente, se vê tendo aquele comportamento. Não é algo sim, que você foi convidado a ter, não foi um padrão que te impuseram, mas é sim, algo que, ao mesmo tempo, quando você começa a andar com um determinado grupo, você percebe e começa a ter as atitudes semelhantes àquele grupo. Então, sim, eu já me vi nesse tipo de situação, de estar andando com uma galerinha que não era era uma galera comum, de escola, de sim, bairro, tudo mais, e em alguns momentos eu me ver tendo o comportamento semelhante ao deles, entendeu? E é algo que entendi. não fazia parte de mim, e é algo que era sutil, eu não era perceptível, Sim, aí às vezes você vai fazer aquele checklist do dia, né? No final do dia, você vai dormir,
Você vai fazer sim, aquela, poxa, vai pensar tudo o que aconteceu e aí você acaba, poxa, tive esse comportamento que não faz muito parte da minha educação ou daquilo que meus pais falam para mim ou daquilo que está sim, no meu dia a dia, mas nessa determinada situação aqui eu me vi pressionado a ter o seguinte padrão de comportamento. Então aí você entendi. acaba percebendo que às vezes você se anulou, você acabou tendo um comportamento que não é diretamente seu, mas naquela situação você acabou tendo um comportamento meio daquele grupo, um comportamento Sim, social sim, daquele que você estava caminhando. Então eu já me vi nesse tipo de situação, sim, não certo, de uma maneira tão explícita, mas mais sutil, de eu ter que às vezes ter um comportamento diferente daquilo sim. que eu fui ensinado e tudo mais, para participar, para parecer com aqueles que eu estava andando. Então, nesse tipo de coisa, eu já me vi nessa situação, principalmente durante a Tá. adolescência. Alguns momentos eu me confrontei nessa situação. Show, show. Não, tranquilo. Então, eu tive alguns momentos, assim, meio punks, assim, né? Mas o momento que eu queria falar só agora, eu queria agradecer todo mundo que está entrando, só que a gente não está tendo tempo hábil de comentar, agradecer todo mundo que está entrando, porque a live que é só 1 hora, né? E a gente tem um conteúdo um pouco denso aqui para estar discutindo. Mas eu agradeço todo mundo que tá entrando aí, tá? Deus abençoe cada um e paciência para ouvir a gente aqui. Deixa eu ver. Então, só para comentar, porque eu falo demais, teve um momento que eu percebi que me incomodava muito nessa questão de andar em turma, né? Andar em bando, ou mudar algum comportamento porque eu achava interessante. Foi quando eu andava de cabelo comprido, cara. Era muito engraçado, porque foi na época do grunge, né? Que explodiu o grunge, mas eu curtia mais música punk, rock e tal. E, na verdade, eu curtia de tudo um pouco, né? E dentro do... na verdade, eu curtia mais o artista do que o estilo, né? E a maioria é tudo música em inglês e tal. E aí, qual que era o desconforto que eu sempre passava por ter cabelo comprido? Às vezes, eu subia 26 de março, né? Na época eu namorava com a comecei a namorar com a Adriana. Aí eu deixava na casa dela. Aí eu ia embora pra casa. Era tipo 10h30 da noite, vai. Cara, às vezes eu descia ali a 26 de março, e eu morava na Vila Júlia, então era uma caminhada boa, né? E, mano, era só na 26 de março ali, na 9 de julho, sem zoeira, de sexta-feira à noite e sábado à noite, eu era parado umas 2 vezes, entende? Por algumas pessoas, por ver que eu tava com o cabelo comprido, né? Eu tava com o cabelo comprido, e eu tava com com camisa do Ramones, tal, com camisa tipo, da Legião Urbana, camiseta, sei lá, do YouTube. E aí o que acontecia? Os caras me paravam, né, meu? Era muito engraçado. Tanto, assim, vários tipos de estilos de movimentos, digamos assim, né? Que são realmente meio pejorativos, assim, algumas coisas. Mas, assim, o pessoal parava e falava, e aí, mano, aí, tudo bem? E aí, sangue bom, não sei o que, tal. Eu falei, tudo bem. Isso agora eu não conhecia os caras falavam, e aí, tem umzinho aí pra nós, tal. Os caras pediam uma coisa pra mim, entendeu? E às vezes iam oferecer. E era uma coisa que eu achava muito ruim, entendeu? Então foi até um dos motivos que eu acabei cortando o cabelo e parando de andar com camisa de banda de rock, porque eram essas abordagens, né? Eu tava à noite na rua, era tipo sexta-feira à noite, sábado à noite, e volta e meia alguém me parava ou pedindo ou oferecendo droga, entendeu? E aí, assim, só que isso é um mito pro movimento. Eu acho que não tem nada a ver com. Você não tem que ouvir rock e curtir essas coisas, né? Eu acho que fica entrar mais no assunto de música, né? Um outro momento para a gente estar discutindo isso. Mas, assim, fazer parte de alguma turma, até mesmo visualmente, você carrega esses desconfortos, né? Aí eu queria jogar a segunda pergunta. Aí eu queria que todo mundo aí que está assistindo quiser responder, pode responder, né? Não só o Cauê, mas eles podem responder também. Que a segunda pergunta é aqui: alguma vez você já tentou ser outra pessoa só para fazer parte da turma? Ó, é parecida com a primeira pergunta, só que essa é mais pesada, né? Alguma vez você já tentou ser outra pessoa só para fazer parte do grupo ou da turma? É parecida, mas. Oi? O pessoal começar a responder aí, nos ajudar, né? A Pessoal, interação podem aí. responder se já tiveram esse tipo de situação em algum momento da vida de vocês, né? Se vocês já foram alguma vez já foi já
Alguma vez você já tentou ser, você tentou ser outra pessoa só para fazer parte da turma? É parecido, mas essa é mais profunda, ela é mais pesada, entendeu? Essa pergunta. É, eu assim, fazendo na minha adolescência, não, também, e essa questão de fazer parte da turma, às vezes a gente pensa só naquele período de adolescência, né, o demais, Sim, a gente nos vê aí com esse dilema a todo momento, né, porque principalmente quando a gente está em outros meios, ao qual não sim, é nossa residência, né, então, sim, principalmente grupo de trabalho, às vezes a gente tem alguns comportamentos, às vezes tem algumas situações que são diferentes, que a gente é confrontado, inclusive, quando a gente sai sim, para um happy hour, ou até mesmo o dia a dia do trabalho. Às vezes, em algumas situações, a vizinhança acaba tendo um comportamento diferente para a gente ter esse contato. Então, não serve só para aquela questão que a gente lembra mais da nossa adolescência ou da juventude. Eu acho que sim, esse tema ele tem também uma relevância para a atualidade, né? Então, sim, quando a sim, gente pensa nos meios sociais ao qual nós estamos incluídos, né? Eu acho que a gente tem esse confronto constantemente. Então, às vezes, você conhece uma pessoa na igreja, mas quando você vai até a casa dela, ela tem um comportamento muito diferente. Se você tem algum sim, sim, contato com ela, ou pergunta para os amigos de trabalho dela, ela tem um comportamento ainda diferente daquele que ela aparenta na igreja, ou aquele que aparenta em casa. Então, sim, essas perguntas, né, esse tema também, ele nos leva a refletir sobre isso. sim, No ambiente no qual nós estamos, trabalho, escola, igreja, casa, nossa sim, relação com a vizinhança. Então, em todos esses momentos, a gente tem mudado o nosso comportamento, a gente tem sido outra pessoa, a gente tem tido comportamentos para ser aceito nesses meios ou para parecer com as pessoas que estão nesse meio. Eu acho que essas sim, perguntas, essa discussão, ela nos leva a pensar também nessa situação. Eu não lembro de forçadamente fazer essa mudança. Como eu disse uhum, na primeira pergunta, apesar de ser parecida, eu lembro de, às vezes, perceber que eu estava tendo um comportamento alterado, que eu estava sendo uma outra pessoa, vamos dizer assim, sem perceber. Na hora que eu sim, fazia aquela análise, poxa, caramba, esse comportamento não foi legal, ou alguém até me confrontando, né? Poxa, você não sim, é assim, ah, é o cristão agindo dessa forma, não faz sentido. Então, aquele confronto, aquela cobrança, eu me lembro sim, de situações que eu acabei tendo um comportamento meio sem perceber, mas não forçadamente de eu pensar, poxa, eu tenho que ser dessa maneira para ser aceito nesse grupo. Acabou sendo situações mais sutis que eu me vi tendo sim, comportamentos ao qual eu não gostaria de ter e acabei tendo em alguns determinados meios. sim. Então, a Tati estava comentando aqui que aí, às vezes a gente tenta se camuflar, né? A gente tenta meio que ser um camaleão para poder ficar ali parecido com um grupo, né? Assim, em relação a essa segunda pergunta, eu nunca tentei, né? Eu ia até o meu limite, né? Assim, quando eu estava dentro de algum movimento. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu curtia muito rock and roll, muita mais punk rock assim. E eu lembro que aí tinha um cara na minha sala de aula que ele queria que se eu usava a camisa do Ramones ou do Sex Pistols, eu tinha que usar tipo coturno, entendeu? Eu falo, não vou usar coturno, isso é louco, umas coisas assim, nada a ver. E eu tinha que fazer parte do ritual, que tinha o rapaz, tinha um rapaz com um apelido, acho que era de Aranha, que era o cara, que era o líder dos punk rocks de Poai, aquela coisa toda, né, meu? Aí eu falei, mano, eu não vou fazer isso, eu não preciso de fazer nada disso para fazer parte dessa turma, entendeu? E eu nem quero fazer parte dessa turma, eu apenas escuto esse tipo de música, eu acho muito importante, né? E eu falei, mano, e você falando isso pra mim, você não entende nada de punk rock, né, meu? Porque a música mais famosa do punk rock, assim, pelo menos pra quem chegou a curtir mesmo de verdade naquela época, que foi no final dos anos 70, né? Acho que 78, que a música dizia assim, o refrão da música, I wanna be me, entendeu? Então eu quero ser eu mesmo, entende? Então não tem nada a ver, a própria proposta do movimento era ser você mesmo, e não você estar embaixo de uma regra de um grupo, entendeu? Você dá o valor para sua pessoa do jeito que você é, entendeu?
E era meio complicado, assim. Foi uma fase meio tensa, porque os caras queriam bater em mim. Até tentaram 2 vezes, mas eu corria mais que eles, mas aí. Mas assim, a gente acaba tendo que enfrentar, né? Eu acho que a, a maior dificuldade que eu tive, eu acho que foi essa questão de não querer fazer parte assim, eu era meio tipo meio self-service, manja? Então eu queria o tênis daquele cara, daquele movimento da surfista, então eu comprava o tênis, que é o tênis mais legalzinho. Aí eu queria a camiseta da banda de rock e tal, então eu sempre fui uma coisa meio de pincelar uma coisa de cada movimento que eu achava legal, entendeu? Então nunca mergulhar de cabeça num movimento, né? Mas é claro que eu sofri algumas retaliações, né? Uma vez eu estava no Nova Poá, numa festa lá de punk rock, os caras queriam bater em mim porque eu tinha cabelo comprido, e cabelo comprido não tinha nada a ver com o movimento punk rock, né, meu? Que eu era heavy metal, então eu tinha que apanhar. Aí eu falei pros caras no meio da festa, mano, que camisa você tá usando? E o cara tava com uma camisa do Ramones, né? Daquele CD Hold It to Ruin e tal. Aí eu falei, então, olha a foto do Joey Ramone. Ele tá careca? Ele tá... Aí, não. O cara é cabelo, então, os 4 integrantes da banda, todos cabeludos, né? Eu falei, então, você curte os caras, e os caras são punk rock. Punk rock não delimita o tipo de cabelo, né? Aí foi quando eles entenderam que eles estavam falando porcaria, entendeu? Eles nem sabiam o que eles estavam tentando defender. Na realidade, assim, eu acho que o grande problema da gente sofrer, da gente se deixar levar por essas perguntas, que às vezes são conscientes, né? São inconscientes, né? Assim, ninguém falou nada, você que está se sentindo levado a mudar de comportamento para fazer parte dos caras, eu acho que é o grande conceito de identidade, né? Quando a gente é adolescente, a gente quer se identificar com algo, a gente quer, pô, às vezes, a gente nasce, aí você pega o estilo do seu pai, ou o estilo da sua mãe, ou o estilo dos dois misturados, né? E aí quando você é adolescente, aí você olha para o seu pai, você olha para sua mãe, pô, eles são legais, mas eu não quero ser igual a eles. Que é onde o adolescente está querendo se identificar. Então eu não quero ser igual ao pai. Meu pai é legal, tá? Meu pai faz isso e tal, minha mãe faz aquilo, mas eu quero ser eu mesmo, tipo, é o Wanna Be Me, a letra do Banco. Então, aí ele quer ser ele mesmo. E aí é onde ele começa a buscar figuras públicas, tipo um cantor de rap, um cantor sei lá, de rock and roll, ou uma modelo, ou sei lá o quê, e a pessoa começa a pegar e tentar achar um modelo, ou alguém de uma determinada série, né, para se identificar, ou até alguém da sala de aula, não sei. E aí a pessoa vai tentando se encontrar. E aí nessa busca de se encontrar, que aí infelizmente os pais podem só meio que direcionar, não pode falar muita coisa, porque ele quer ser ele mesmo, entendeu? Ele quer montar o formato dele. Eu acho que isso que nos leva a muitas vezes ser vítimas dessas perguntas, né? Dessas situações de se sentir obrigado a fazer parte de uma turma, entendeu? Não sei se você concorda. Não, concordo. E a gente está sentindo falta aqui do pessoal interagindo, né, Claude? É que eu acho que Considera- eu acho que então, a Adriana está comentando aqui que nesse momento da adolescência, os pais são exemplos mesmo sem falas. Isso é verdade, eu concordo. Então, eu vou ir aqui para cima, galera. Eu vou. Que a hora, o tempo ruge, as coisas loucas, esse tempo muito rápido, Joe. Vou ter que falar com esse cara do Instagram, mano. Muito pouco tempo, 1 hora, mano. Vai ter que terminar aqui, Claude, brincadeira. Hã? e você até colocou o horário aqui, eu não faço nem ideia Não, se não, fosse eu tô tempo, a gente já contando. tá... Não, eu tô contando o tempo aqui. Beleza. Vamos lá. Aí eu queria ir para a parte das perguntas, eu acho que já deu para a gente ter uma noção, né? E assim, são perguntas recorrentes, né? Que nem o Cauê falou, que a gente está falando aqui, a gente sempre vai ser obrigado a se sentir obrigado, às vezes, em mudar alguma coisa na gente para fazer parte de alguma turma, para fazer parte de algum movimento, né? Eu, como eu falei, eu sempre procurei pegar o que há de melhor em cada movimento, né? Entende? Aí cada um vai tendo a sua maneira de escolha, né? Que nem assim, eu curto muito música, né? Que nem eu curto muito reggae, né? Curto reggae, bastante reggae e tal.
E não é porque o movimento reggae, o movimento rasta, fumou um baseado, né, fumou maconha, que você vai ter que fazer isso, né? Então eu fico com a música, né? Então eu escuto bastante o Dominic Bali, que é um cantor californiano, ele é um pastor, cantor californiano, né? E ele tem vários CDs de reggae, mano. As letras dele são demais, até quem quiser procurar aí Dominic Bali, são músicas muito, muito boas. Se você tiver a oportunidade ainda de traduzir as letras, cara, é fantástico. Você fica arrepiado, assim, com as letras dele, assim, a profundidade espiritual e, ao mesmo tempo, simples. A letra dele é muito simples, ela é muito assertiva, assim, em relação à vida cristã, né? E eu acho muito legal também, eu cheguei em 2 shows dele, né? Que volta e meia ele vem no Brasil, né? Agora acho que talvez ele fique mais tempo por causa da pandemia, acho que tá meio difícil o pessoal vir para cá. Mas, assim, é uma oportunidade boa, né? Tem até aquela página Letras Traduzidas, que você pode entrar lá e tentar ver a tradução. Às vezes a tradução não está muito perfeita, mas está bem próximo da realidade, né? Aí eu queria partir então, galera, para a conclusão desse momento, né, para a gente ir para a palavra. Então, o tema que a gente está discutindo é aqui, até onde você iria para fazer parte da turma, né? Até onde você iria, né? O que você faria? Você mudaria o cabelo? Você vai começar a falar palavrão? Vai começar a usar drogas? Vai começar a desrespeitar seus pais? Até onde você vai? Até que limite, né? E aí, então, eu queria concluir aqui para vocês, né? E assim, concluindo em relação a essa pergunta, aí eu queria citar aqui 3 coisas, né? Que o perigo de fazer parte, primeiro o perigo de você fazer parte de uma turma, mesmo que ela não pareça ser uma turma nociva ou que tem alguma coisa de ruim, o perigo é o quê? Está nos valores, né? Às vezes o pessoal tá ali, se veste normalmente, não tem visualmente não tem nada assim de errado, né? Nem tanto na roupa, no corte do cabelo, mas infelizmente essa pessoa, o comportamento, ele mexe com valores, entendeu? Então, os valores têm que ser muito fortes, entende? Não só o visual, mas os valores também têm que ser o essencial para você saber se vale a pena ou não fazer parte daquela turma, certo? Aí uma coisa aqui, e não tenha medo de dizer não. Uma coisa que a gente tem que fazer no momento que você é desafiado a fazer parte de uma turma ou fazer parte de algo, não tenha medo de dizer não, tá? Porque se ela quiser ouvir um sim seu, mesmo te contrariando, mesmo contrariando os seus valores, ela não é sua amiga. Então não faça parte dessa turma, né? E a gente tem que definir limites, né? A nossa amizade, limites na amizade. A nossa amizade, ela tem que ir até onde esbarra os nossos valores, né? Quando começar a ser algo que você percebe que é algo que vai te corromper, algo que vai tirar você dos valores reais, pula fora. Certo, galera? E aí eu queria, para terminar, que eu tenho como é que fala? Eu tenho uma história que eu acho que é muito legal, que eu sempre contava para os adolescentes, que sempre quando a gente fala em fazer parte da turma, em fazer parte de um movimento, a gente é desafiado a escolher entre a palha e a luz, né? E a gente sempre é desafiado a escolher a palha e a luz. E aí eu queria falar para vocês essa historinha rapidinho, que teve um pai que ele falou assim, ó, eu vou deixar a minha herança só para um filho. E ele tinha 2 filhos, no caso. Ele fala assim, então, para deixar essa herança só para um filho, o filho que vai ser merecedor da herança vai ser aquele que, com apenas $50, comprar algum produto, alguma coisa que preencha toda a nossa casa. E a casa deles era uma casa gigante, tal, tinha 8 cômodos, tal, era uma casa gigante. Aí um pegou e foi-se todo aplicado, comprou, mas ficou pensando e demorou muito, muito para comprar aquilo com dinheiro. O outro ficou deixando, ficou enrolando, e aí no final foi e comprou um fardo de palha, né? Aí os dois chegaram em casa no dia
de provar o desafio, cada um gastou seus $50 e tal. E aí o primeiro, esse que deixou por último, foi tentar encher a casa com a palha, não conseguia. Não deu para cobrir nem o canto do primeiro cômodo. O outro, ele havia comprado 7 velas. E as velas ele acendeu cada uma num cômodo. Então a luz preencheu cada cômodo. E esse foi o que ficou, de fato, merecedor, né, da herança do pai e tal. E qual a conclusão dessa história? Às vezes na maioria das vezes, aquilo que o pessoal tá te obrigando e quer que você faça para fazer parte da turma é palha. Então, se é palha, não vai servir para nada, né? Agora, se você for luz, você manter-se rígido naquilo que você acredita, nos seus valores, você vai ter relevância até o final. E aquilo que você acredita é o que vai iluminar aonde você estiver, independente do lugar que você estiver, do movimento que você estiver, a sua luz ela vai imperar. Amém, pessoal? Aí eu queria ler rapidinho aqui em Mateus, não precisa acompanhar não, Mateus 5, do 14 ao 16. Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador. E assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante de Deus, diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem vosso Pai que estás no céu. Então, em qualquer movimento, em qualquer turma, a gente tem que escolher a luz, né? A gente tem que escolher a gente imperar com os valores de Deus. A gente tá sempre à frente e não abrir mão, né? Então, a dica que eu deixo para os adolescentes é não abrir mão dos valores, né? Você pode sim ter amizade com pessoas não cristãs, você pode sim ter amizade com várias pessoas, mas o limite são os seus valores, o valor da sua família e o valor cristão. Amém? E pais, sejam um suporte para os seus filhos nessa fase, tá? Eles vão sempre ser muito cogitados e assim assediados para fazer parte dessas turmas, de vários movimentos e que mexem com valores, né? Então essa é a minha parte, eu vou deixar aqui agora para a palavra. Cauê, agora é com você. Pode falar, desculpa. Só uma conclusão, eu acho importante também, voltando aquilo que você já falou, além desse limite de valores, eu acho que aí um recado para os adolescentes, ou até mesmo para a gente, sim. quando se depara com essa situação, é o dizer não. Sim. Eu acho que o dizer não a gente citou lá no começo, sim. Mas eu acho que é importante voltar nesse ponto, que além dessa questão de ser luz e tudo mais, eu acho que aprender a dizer não e não se sentir mal por isso é super importante. Porque senão, se a gente fizer cara de paisagem, se a gente ir aceitando as coisas, chega num determinado momento que a gente imperceptivelmente acaba renunciando aos nossos valores, às vezes sem perceber. Então, no momento que a gente perceber, é dizer não e saber identificar se aquela turma de fato também é bacana para o nosso convívio, se aqueles padrões são bacanas para aquilo que a gente vive, para os nossos valores. Sim. Concordo. Até sair um pouco de cena, ter um relacionamento mais superficial do que intimista, também é uma chave para a gente escapar, né, desse tipo de situação e ter a nossa vida, às vezes, mudada por conta de algum padrão de algum outro grupo. Concordo. Cauê, então, você me perdoa, você tem 15 minutos, né? Na verdade, acho que a live acaba, acho que 12h07, 12h06, mas aí para ter uma tolerância aí para não ser cortado no meio, você tem 15 minutos, desculpa, falei demais para variar. Tranquilo, vamos lá, vamos começar aqui direto. Bom, eu separei um texto, e aí quem tiver com a Bíblia aí, que não for no celular, né, pode abrir. Eu separei um texto que está na segunda carta de Pedro. Aí, está na segunda carta de Pedro. Então, eu queria que vocês abrissem aí. Vai ser no capítulo 1 o texto que eu separei, tá? Então, a segunda carta de Pedro está quase no final da Bíblia. Foi uma carta escrita pelo apóstolo Pedro. Enquanto o pessoal vai achando o texto aí, eu estava pesquisando um pouquinho sobre essa carta e eu achei algumas questões interessantes. A primeira delas é que a primeira parte da carta, o primeiro capítulo, inclusive, a primeira parte do primeiro capítulo,
ela trata sobre a necessidade de crescer na graça de Deus. Então, é interessante entender o momento que Pedro estava quando escreveu essa carta, porque ela foi escrita mais ou menos dos anos 60 depois de Cristo, né? Então, fazendo um paralelo, que Pedro deveria ter uma idade, eu acho que até maior do que Cristo, já deveria estar num momento aqui de mais perto dos 60, dos 70, 80 anos. Então, Pedro já acumulava uma experiência muito grande, tanto do tempo que ele andou, que ele caminhou com Cristo, um tempo antes de caminhar com Cristo, onde ele tinha atitudes que eram julgáveis, que não eram bacanas, e aí quando ele tem um encontro com Cristo, ele passa a ter mudança na vida dele, e ele vive o Atos, né, que é levar a mensagem. Então ele já está com uma bagagem muito grande quando ele escreve essa carta. Pelo menos na pesquisa que eu fiz, essa carta ela não está endereçada a uma igreja, a uma pessoa específica, ela está endereçada a um grupo de cristãos, né? Então é interessante ver isso, porque eu acho que essa carta é muito atual e assim, ela cabe muito bem no nosso dia a dia. Então, outra característica que eu estava avaliando eu vou ler do versículo 3 ao versículo 11, tá? Que, pelo menos na minha versão, está intitulado como o crescimento na fé. Lendo esse texto, eu gosto muito de esportes, né? Eu não sou nenhum atleta. O pastor Reginaldo está aí na live, aí, ele jogar bola também não é muito a minha praia. Sou meio caneludo, né? Dou umas caneladas nos irmãos, jogo na defesa. Então, os irmãos aí que é mais habilidoso, que tem mais facilidade aí com a bola, acaba sofrendo um pouquinho comigo. Eu jogo mais duro. Mas eu gosto muito de acompanhar esportes, né? Então, eu sigo algumas páginas relacionadas a esportes. Além do futebol, eu gosto de alguns outros esportes, NBA, que é o basquete americano. Eu gosto até do futebol americano, que é aquele esporte estranho lá, que é uma bola que não é redonda, é oval, que eles ficam se batendo lá. Quando você entende a regra, o jogo torna-se um pouco mais interessante. Então eu gosto mesmo de seguir, e tem alguns atletas que eu acho que eu vejo a excelência dele na prática desses esportes. Eu acho interessante ver como é que eles chegaram naquela situação. Então, esse texto eu assemelhei muito à vida de um esportista, né? Que ele tem ali o seu início e que ele tem ali uma questão de estrutura, né, para desempenhar, para melhorar suas habilidades, tem uma questão de esforço e ele normalmente também tem um alvo, principalmente o atleta de grande rendimento. Ele geralmente, quando entra numa competição, quando ele entra num campeonato, ele tem ali um alvo. Nem sempre ele entra com o alvo de ganhar a competição. Tem atletas que sabem que ainda está no começo, que ainda tem algumas limitações, mas ele estabelece ali um alvo. E esse texto, eu trouxe um paralelo em relação a isso. Então, o primeiro aspecto que eu queria falar desse texto é o alvo. Então, o versículo 11, ele diz assim, assim, sua entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Pedro, aqui nesse trecho, ele está falando em relação à conclusão ali do tema que ele está falando, que essa conclusão é o alcance da salvação, que é o alcance ali da vida eterna, que ele aborda em relação ao texto. E eu acho que é uma das primeiras coisas que um atleta ou que uma pessoa, quando ela se engaja em um projeto, ela se engaja em algo, é determinar um alvo. Eu acho que isso que é importantíssimo e para a gente também. Então, a gente ter sempre firme e não esquecer qual é o nosso alvo, qual é o nosso objetivo, principalmente quando a gente tem aquele momento de aceitar a Cristo, de entender que nós somos pecadores, e que Cristo tem a salvação e que a graça dele nos alcança. É importante não esquecer o alvo, não esquecer qual é o nosso objetivo como cristão. Tem várias coisas que durante a vida de um cristão, a vida de uma pessoa em si, ela tem que caminhar, tem que fazer, tem que atingir,
mas é importante a gente não esquecer um alvo. Então, semelhante a um atleta de alto rendimento, nós também, na nossa vocação cristã, né, nós também como pessoas, inclusive, é importante que a gente tenha sempre consciência e não esquecer. Tem uma letra do Resgate que eu acho interessante, que ele fala lembrar de não esquecer. Parece algo contraditório, mas é um joguinho de palavras interessante. Mas é isso, a gente não tem que lembrar de não esquecer qual é o nosso alvo, qual é o nosso objetivo como cristão. E aí, claro, até semelhante a alguns filmes que a gente vê que começa pelo final, esse é o final de um texto. Só que existe todo um passo a passo a ser atingido aí para chegar nesse final, para atingir esse alvo. E é isso que a gente vai ver nos textos que estão um pouco mais para trás. Na vida de um atleta também, como na nossa vida como cristão, é importante ter uma estrutura de desenvolvimento, uma estrutura de treinamento. Isso é fundamental para a gente atingir esse alvo, para a gente chegar à conclusão, para a gente ganhar o troféu, para chegar naquilo que a gente deseja. E aí o texto que está no versículo 3, ele traz essa estrutura de treinamento, esse alicerce que um atleta deve ter em relação ao goal dele, ao objetivo dele. Então, o versículo 3, ele fala assim: Deus, com seu poder divino, nos concede tudo do que necessitamos para uma vida de vocação, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória. Então, a gente percebe aqui que, diferente às vezes até de um atleta de alto rendimento, no nosso caso, nós já temos tudo o que é necessário para seguir a Cristo da forma que Ele deseja para a gente, da forma qual é a vontade dele para a gente, uma forma de uma excelência. Então, tem uma frase que eu li que é interessante, que diz assim: mesmo que eu não peça, Deus já nos deu, ou já me deu, tudo que eu preciso ter. Então, até diferente de um atleta, a gente está traçando um paralelo, mas diferente de um atleta de alto rendimento, Deus, na sua infinita misericórdia, o texto até fala aqui, o seu poder divino, ele já nos concedeu tudo o que é necessário para a gente ter uma devoção, para a gente ter um caminho trilhado dentro da vontade dele. Então, esse problema da nossa vocação cristã, da nossa vida como pessoa, a gente não enfrenta. Então, até diferente, às vezes, de um atleta, se você for pegar a história do Neymar, do Ronaldinho Gaúcho, de outros atletas, no nosso futebol, principalmente, a gente encontra esse tipo de situação. São pessoas que vieram de uma infância com situações precárias, que tinha, às vezes, um campinho, que teve que vencer várias etapas, e que não tinha uma estrutura adequada até para desenvolvimento das habilidades. Diferente disso, para nós, Deus já nos concedeu pela sua graça, pelo seu amor, tudo o que a gente precisa para desenvolver. Então, para nós alcançarmos o nosso alvo, a gente precisa de estrutura, e essa estrutura já é concedida por Deus. O poder divino dele já foi nos concedido, e toda a estrutura, tudo que a gente precisa para ter essa devoção, para andar nesse caminho, já nos foi dado. E isso você pode olhar de duas formas. A primeira é olhar com uma tranquilidade ou até se conformar em relação a isso. E a segunda, que é o jeito que eu olho para essa situação, é trazer uma responsabilidade muito maior. Eu acho que aí, para algumas pessoas, ou, por exemplo, um atleta, ou para uma pessoa, pode falar: poxa, mas eu não tive oportunidades, mas eu não tive chance de desenvolver, eu não tive acesso a informações, eu não tinha um centro de treinamento. Eu, por exemplo, se você for lá no caso de profissão, eu não consegui fazer tal curso. No nosso caso, não. Para ter uma vida ali de devoção a Deus, nós já temos tudo, e isso aumenta demais a nossa responsabilidade. E aí, vem uma situação que o texto traz no versículo 5, que é que, diante dessa situação, essa responsabilidade aumenta muito. E aí a gente tem que ter ali uma característica que Pedro traz, que é possível a gente ver quando eu estava assistindo com a minha esposa o The Chosen, que é uma série super bacana em relação à escolha ali dos discípulos. Ela tem como figura central o Jesus Cristo, mas ela também traz ali a figura de Pedro com bastante relevância ali, pelo menos no começo do caminhar, no começo do ministério de Cristo. E é legal ver o quanto ele se desenvolveu em relação a isso.
E aí no versículo 5, eu vou ler aqui para vocês, tem uma característica importante que é citada. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. E aí vem uma palavra fundamental na vida de um atleta, na vida de um cristão, que é a questão de se esforçar ao máximo. Então, quando a gente começa a ver a vida de um atleta de alto rendimento, você vai ver um enorme grau de esforço. Eu estava assistindo esses dias uma série no Netflix que conta a vida do Michael Jordan, que é considerado o melhor jogador de basquete de todos os tempos. Você vê que desde a infância, ele ali com 5 anos, ele já tem ali um esforço incrível em relação ao objetivo que ele tinha, e ele segue esse objetivo se esforçando diariamente por longas horas. Então, na nossa vida de cristão, isso também é importantíssimo. Então, a palavra que vem aí para nós alcançarmos o nosso objetivo é a estrutura que Deus já nos deu. Isso nos traz uma enorme responsabilidade. O pastor até cita aqui a graça com responsabilidade, é exatamente isso. E aí a gente tem o esforço, que é buscar esse caminho. E aí vem a questão das habilidades que nós agregamos à nossa caminhada. Ou que um atleta, através do esforço dele, ele agrega a profissão dele, agrega ao objetivo dele, que é o que também a gente, como cristão, devemos agregar. E aí vou continuar lendo o texto aqui, que aí continua na parte B do versículo 5. Então, acrescentem a fé à excelência moral. A excelência moral, conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Eu acho legal do jeito que Pedro traz essa situação, por isso que eu acho interessante que ele escreveu isso depois que ele já estava com bastante experiência, porque ele não coloca nenhuma dessas situações à frente da outra. A gente sabe que assim, o amor ele centraliza várias das nossas atitudes, mas ele coloca um conjunto de habilidades que a gente tem que buscar. E ele não coloca nenhuma dessas habilidades à frente da outra. Ele fala que a gente tem que buscar essas habilidades em conjunto. É algo muito difícil, mas quando você tem um objetivo, quando você tem um alvo, essas atitudes, essas habilidades, essas ações, ela faz parte ali do seu alvo, de alcançar a vida eterna, de você se esforçar ao máximo. Então, se esforçar ao máximo para ter cada uma dessas características. E isso é fundamental na vida de um atleta também, de ele acrescentar inúmeras habilidades para o alcance do objetivo dele. E aí, só dando continuidade ao texto aqui, versículo 8. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. E, assim, conhecer a Deus, estar perto de Deus é impressionante. Versículo 9. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo não são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, e se esquecem de que foram purificados dos seus antigos pecados. Versículo 10. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. E aí o versículo 11, novamente, tem o nosso alvo, que é: assim sua entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Então esse texto eu acho bem interessante para a gente trazer uma reflexão. Acho que eu tenho 2 ou 3 minutos aí, mas o fechamento é que existe uma vida cristã, existe um objetivo, mas para alcançar esse objetivo existem vários steps, existem várias ações, várias habilidades que a gente tem que acrescentar na nossa vida. E é importante que a gente busque ao máximo. Eu acho que a palavra-chave desse texto é: esforcem-se ao máximo, entenda a responsabilidade da graça, porque o fato de vir de graça nos acrescenta uma responsabilidade enorme. Nós somos chamados, esse chamado não é para a gente ficar inerte a tudo que vem acontecendo, é para a gente buscar habilidades, para a gente transformar. E assim como um atleta de alto rendimento tem ali buscar a excelência, nós também temos que buscar a excelência para atingir o nosso alvo.
E claro, a gente foi chamado também para impactar pessoas, a gente foi chamado também para fazer a diferença, para ter essa luz que a gente citou na primeira parte, e buscar ao máximo essa excelência é fundamental para alcançar tudo isso. Então, eu queria fechar com isso. Se esforcem-se ao máximo para a gente alcançar o nosso objetivo, que é a salvação, e também para a gente transformar a turma que a gente vive. Então, ao invés de a gente ser transformado por aqueles que a gente está andando, a gente tem um efeito reverso, a gente é agente de transformação para aqueles que andam com a gente possa ser ali um agente da nossa turma, das pessoas que nós estamos próximos. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer, Claude, em relação. Amém. E aí eu queria convidar você a ler essa primeira, principalmente o primeiro capítulo de Pedro, da segunda carta de Pedro, que é muito legal. Se você conseguir ler, inclusive na versão, não fazendo uma propaganda, na versão NVT, ela vai trazer um entendimento bem legal. Então, convido você a meditar nesse texto, que é muito bacana e, pelo menos, me trouxe uma palavra bem desafiadora. Eu espero que também tenha esse impacto na vida de todos que estão conosco. Amém? Amém. E aí, Amém. Então, antes da oração, né, fazer o merchan, a gente tem que sempre o merchan. Então, hoje não vai ter sorteio de caneca, tá? Porque o espaço já foi. Mas na semana, no próximo, que é sempre no primeiro e no terceiro domingo do mês, a gente vai sortear 2 canecas, tá? Agora a gente só vai ter branca, então vai ser 2 canecas brancas que a gente vai estar sorteando do Speak Life. E aí eu queria agradecer o Cauê aí, agradecer todo mundo que tá conosco aí, né? E aí a gente vai para a oração. Tem mais alguma coisa, Cauê? Eu tô meio perdido. Acho que é isso. Nosso tempo acho que tá no limite, Claude. Show. Então, eu queria estar orando então para Deus nos abençoar depois dessa palavra e depois de tudo que conversamos hoje. E vamos para a oração então. Amém, irmãos? Meu Deus, muito obrigado pela tua misericórdia conosco. Muito obrigado por essa oportunidade, meu Deus. Eu sei que não podemos estar pertos, mas o Senhor tem nos aproximado através dessas mídias sociais. E graças a Deus o Senhor nos deu sabedoria ao homem para criar esses mecanismos, né? Agradeço por tudo. Abençoa a vida de cada adolescente da nossa igreja. Abençoa a vida também dos pais e adolescentes da nossa igreja. E que eles possam ser fortalecidos, né? E que eles possam ter consciência dessa obra que está na mão deles, meu Deus. Assim como o Cauê falou, que eles são designados para te servir e que eles encontrem amor nisso, meu Deus, que eles encontrem significado. Eu sei que essa geração ela tem mais dificuldade de encontrar significado nas coisas do reino, mas eu sei que o Senhor está conosco. Então, abençoa cada um dos nossos adolescentes, os orienta dentro da necessidade de cada um. Eu sei que cada adolescente é um universo, cada adolescente tem a sua realidade, e que nós também, como igreja, possamos ser suporte para esses adolescentes, e os pais também possam ser suporte para esses adolescentes, meu Deus. Os abençoa e nos abençoa durante essa semana também. Muito obrigado por esta oportunidade. Eu te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém, galera? Amém. Então, falta 1 minuto e 50 segundos para acabar. E agradeço aí, galera. Fiquem com Deus. Um abraço virtual aí para cada um. E acho que foi isso. Abençoe. Deus abençoe. Deus. Amém. Falou. Tchau, hein?